A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Você tem a paz? Então, a paz do Senhor Jesus. Você que segue o meu canal do YouTube, você que se inscreveu, sempre está dando um joinha, um like, muito obrigado. Você que compartilha, divulga para seus amigos, parentes, você que tem falado abertamente desse vídeo, você que é meu amigo no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, no X antigo Twitter, a paz do Senhor Jesus para você. Que Deus nos abençoe sempre, sempre nos guardando, nos guiando. Sem mais delonga, para não trazer enfado, eu quero trazer um conselho prático de Paulo para Timóteo, seu filho na fé. Timóteo foi preparado por Paulo e foi bem instruído, né? Paulo, quem ouvia Paulo pregar, ou uma palestra de Paulo, crescia em estatura e conhecimento. Aqui eu quero trazer aqui uma reflexão. Paulo dando conselho para Timóteo, está aqui em 2 Timóteo capítulo 2, aqui no versículo de número 14. 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 14, que diz assim: traze estas coisas à memória, ou seja, aquilo que foi ensinado para Timóteo, ordenando-lhe diante do Senhor, olha só, que não tenha contendas de palavra, discussão, não entre em debate, confusão de palavra. Primeiro que não é a tua palavra que convence o pecador. Não adianta você entrar em debate, falar de religião, uma pessoa que não tem interesse em aprender a palavra de Deus, só vem trazer confusão. Então, para o homem de Deus, isso não convém. Você bater boca, muitas pessoas vão concordar com você, outras vão discordar de você. Mas o que prevalece é a palavra de Deus. Para ele não entrar em contenda de palavras. Aqui, que para nada aproveita, a não ser para a perversão dos ouvintes. Perverte. Faz os ouvintes, as pessoas, desacreditarem. Você bater boca, discutir. Você não quer ouvir a palavra de Deus, problema dele. Isso não vai mudar nada. Se quer ouvir a palavra de Deus, amém. Se a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e as pessoas querem inverter, se a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo, e as pessoas não quiserem acreditar, discordar de você, problema dela, não vai mudar nada. O que prevalece é a palavra de Deus. Se a Bíblia diz que se o homem morrer no pecado, ele vai ser julgado no dia do juízo final, ponto final. Se não quiser ouvir, problema dele. Se Deus está dizendo que o idólatra não herdará o reino do céu, o efeminado não vai morar no céu, não tem salvação, o que vive na fornicação, os ladrões, os bêbados, que são os alcoólatras, não herdarão o reino do céu. Os feiticeiros não herdarão o reino do céu. Se alguém quiser discutir com você, problema dele, não entre em discussão, o que prevalece é a palavra. Você vai mostrar a Bíblia, a palavra de Deus para ele. Se ele quiser ouvir, amém. Se ele quiser, problema dele. Isso não vai mudar nada. Se a pessoa não quer saber de Deus, só quer beber, só quer fumar, só quer
andar em coisas erradas, se ela não quiser nada com Deus, não quer ouvir a voz de Deus, não vai mudar nada. Deus vai ser sempre Deus. Sabe quem vai se arrebentar aí? É você que não acredita. Porque está aqui, ó. Isso aqui é a Constituição de Deus. É. A Constituição do homem falha, mas a Constituição de Deus não. O homem pisa na Constituição. O homem interpreta a Constituição do jeito dele. Protege amigos, protege aqueles que concordam com ele. Aqui não. Aqui não tem distinção de pessoas. Aqui pecado é pecado. Se Deus falou que vai julgar cada um segundo as suas obras, é segundo as suas obras. A Bíblia diz, aquilo que o homem semear, ele vai colher. Se você só quer adulterar, se você só quer prostituição, se você só quer bebida, só quer falar palavrão, se você só quer bares, restaurantes, você não quer saber de Deus. Eu tenho a minha religião. E a palavra de Deus não é religião. O Evangelho não é religião. É religião. O que é religião? Religião é religar. O que é religar? Ligar aquilo que estava desligado. É como se fosse uma tomada. Ligar na tomada. A tomada é Deus. Nós somos o quê? O fio que recebe a energia. Você tem que estar ligado na tomada. A tomada é Deus. Para você se religar. Não é religião. Que religião é essa? Você fuma, você bebe, você adultera, você rouba, você mente, você joga no bicho. Trai a tua mulher. Que religião é essa? Você chega bêbado, se arrastando. Aí no dia que você morre, aí tu vai na religião, reúne lá os entes queridos, os parentes, reúne todo mundo, missa de corpo presente, missa do 7º dia, missa de um mês, dia de finado, levar flores e deixa lá no túmulo. Diz que é para respeitar a consciência, a memória daquele que se foi. A Bíblia diz que o amor, o ódio, a memória está no esquecimento de quem se foi. Então, meu filho, se você quiser aceitar, amém. Se você não quiser aceitar, o apóstolo Paulo está orientando a Timóteo para não entrar em contenda de palavra. Isso aí perverte quem? Os ouvintes, as pessoas de fora. As pessoas gostam de espetar. Então o diabo, ele é astuto. Anjos debelados são astutos. Eles fazem confusão, manipulam as mentes das pessoas para confundir. Porque a Bíblia diz que o Deus desse século está cegando o entendimento da humanidade. E aqui o apóstolo Paulo está mandando Timóteo trazer à memória os ensinamentos, tudo que ele recebeu de instrução do apóstolo Paulo. Traz à memória, traz essas coisas à memória, ordenando-lhe diante do Senhor que não tenhas contenda de palavra, porque nada aproveito a não ser e não para que são para perversão dos ouvintes. Olha aqui, olha o segundo ponto. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Segundo ponto, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Terceiro ponto, que maneja bem a palavra da verdade. Viu? Maneja bem a palavra da verdade. O que é manejar bem a palavra da verdade? Será que é só conhecer? Não, é cumprir. Manejar bem a palavra da verdade é você saber cumprir a palavra de Deus.
O que é manejar bem a palavra da verdade? É aquele que roubava, não rouba mais, meu irmão. Não adianta você conhecer a Bíblia, ser um expert do Evangelho, conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, conhecer a história dos apóstolos, conhecer que a Bíblia tem 66 livros, tem 1189 capítulos, tem 31.102 versículos. Irmão, isso é conhecimento. O que está em xeque aqui é que o obreiro tem que ser aprovado por Deus. Que não se envergonha da palavra da verdade. Que maneja bem a Bíblia. Já imaginou você dizer que maneja bem a Bíblia? E está fazendo coisa errada? Você maneja bem a Bíblia? Maneja. Maneja bem. Tem certeza? Tem certeza? Por que você não visita o seu irmão que está doente? Por que você não vai lá na casa daquele irmão que está desempregado? Você maneja bem a palavra. Manejar bem a palavra não é só dizer que conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Não. O obreiro aprovado é aquele que os sinais acompanham a vida dele. Hoje você vê obreiro só de capa. Leva discurso. Hoje a IA já prepara sermão. Hein? Você digita ali o tema, traz aqui aquele sermão escrito. Aquilo ali é inspirado por Deus? Foi Deus que revelou aquela mensagem? Não. Isso aí é motivacional. O obreiro aprovado é aquele obreiro que ora, tem uma vida de oração. A sua conduta é ilibada. Uma conduta ilibada. Onde ele passa, ele deixa um legado, um testemunho. Alguém fala de você. Não é você que fala. Alguém vai falar de você. O homem de Deus, uma mulher de Deus. Esse é um obreiro aprovado. Não se vendem. Pessoa, sou um obreiro aprovado. Aí eu faço do evangelho uma profissão. Faço o evangelho de uma profissão. Aí, aonde me chamarem, tem que me pagar. Você não é um obreiro aprovado. O obreiro que explora as ovelhinhas do Senhor é o obreiro desaprovado. Você não está manejando bem a palavra. Viu, pastor? Você que tira lá, você vai lá à tesouraria, tira o cachê da cantora, do cantor. Primeiro, que não é cantor. Cantor é para o mundo, é adorador. Deus é espírito. Importa os que adoram, adorem em espírito e verdade. Não essas coisas, esse show. Você vê show, palanque. É para ganhar dinheiro, meu irmão. Ganhar dinheiro, são empresários. Eventos, multidão. Onde tem muito. Quanto mais pessoas, mais dinheiro. Isso aí, sabe o que é? Barganha. O evangelho, ele não é um emprego. Eu estou trabalhando. Não. Você está cumprindo o ID de Jesus. Deus vai te dar aquilo que você precisa. Não você precisa explorar a fé das pessoas. O obreiro aprovado não explora. Não deixa o diabo manipular sua mente. Tem sinais. O obreiro aprovado, onde ele chega, dissipa as trevas. Não se mete em contenda. Não se envolve em confusão. Você vê aí, irmãos, roda de questionamento, debate. Aí o homem busca a ciência, busca a teologia, escatologia, blá blá blá.
Ô, para, hein? Batendo no peito, isso é soberba. Se Deus não revelar a palavra para você, não adianta. Você pode estudar, você pode ser um seminarista, conferencista. Isso é título que você recebe aqui embaixo. Se você não nascer da água do Espírito, não adianta. Vamos aqui analisar. Quem era Nicodemos? Ele era doutor? Sim. Conhecia a Bíblia? Conhecia. Conhecia os profetas? Conhecia a Torá? Ele era o intérprete da lei, era um juiz. E foi ter de noite com Jesus. Vamos aqui voltar no tempo. Nicodemos sentado, um homem que julgava, sentenciava, batia o martelo. Foi conversar com Jesus, tirar dúvida. Estou imaginando aqui Nicodemos. Mestre, eu sei que você é de Deus. E ninguém pode fazer esses sinais que tu faz se Deus não for com ele. Olha só a percepção de um doutor, um juiz. Jesus falou, necessário é nascer de novo. Aí ele, nascer de novo. Eu sendo velho, Jesus falou, aquele que não nascer da água e do Espírito, não vê a glória de Deus. Nascer da água é palavra. Nascer do Espírito é ser gerado. Para ser uma nova criatura, você é gerado pela semente incorruptível, que é a palavra de Deus. Quem gera você para Deus é o Espírito Santo, através da palavra. Tem que nascer da água, palavra. Tem que nascer do Espírito. É Ele que gera você para Deus. Quando você nasce da palavra e é gerado pelo Espírito de Deus, você tem a compreensão de Deus. Você tem a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. O Espírito Santo fala, meu irmão. Está pensando o quê? A igreja é guiada pelo Espírito Santo. É ela que conduz o Espírito Santo. É ela que inspira o Espírito. O pastor, o obreiro. O Espírito Santo não inspira você para fazer exploração. Dá tudo que você tem, que você vai receber em dobro. Isso é barganha. Isso é conversa fiada. São homens que são reprovados por Deus, fraudulentos. E a Bíblia diz que nos últimos dias surgiria esses falsos obreiros, falsos mestres. Estamos vivendo esses dias. E as pessoas estão correndo atrás desses homens. Idolatrando esses homens. Os homens buscando glória para si. A glória é de Deus. O homem não cura, o homem não liberta, o homem não tem poder nenhum de expulsar demônio. Quem expulsa demônio é o Espírito Santo em nós, a força de Deus. Então, o conselho do apóstolo Paulo é: Timóteo tinha que ser um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra, que não se envergonha do evangelho. Mandou Timóteo trazer à memória, a lembrança, tudo o que ele tinha aprendido. Uma pessoa experiente, uma pessoa que passou por tudo. E ele expressava: desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Já imaginou? Foi chicoteado, quarentena de açoite, foi assaltado, houve naufrágio, foi apedrejado. Estava em Roma, aguardando a sentença de morte.
no Império Romano e foi decapitado. Nero mandou decapitar Paulo. E Paulo, ele dizia: combati o bom combate, acabei a carreira, a missão, guardei a fé. A certeza que o justo juiz lhe daria a recompensa naquele dia. Então aqui ele está aconselhando Timóteo, um jovem pastor, trazer a memória, não entrar em contenda, em briga, discussão, ser aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Então a reflexão estou aqui imaginando Timóteo, conversando com Paulo, e Paulo orientando Timóteo. Olha, meu filho, traz essas coisas à memória. Estou te preparando você para você ser um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Que lição, hein? Que lição. Que essa reflexão seja para mim e para você. Não entre em confusão, discussão. Quem é Deus? Deus é Espírito. Mostra para mim Deus na sua vida, naquilo que Ele fez na sua vida. O antes e o depois. Quem era você, quem é você hoje. Deus está na tua vida. Você era um traficante, você era um idólatra, você era um bruxo, você era um feiticeiro, você era um assaltante, você era um corrupto, você era um efeminado, e hoje você é uma nova criatura. Nossa, você era uma prostituta, você era uma pessoa infeliz, você era um estuprador. As pessoas chamavam você de ladrão. Só que aqueles anjos decaídos, rebeladores, foi expulso da sua vida. Você nasceu da água. Você nasceu do Espírito. Você é nova criatura. Se o mundo não quiser acreditar em você, problema daqueles que estão em volta. Lembre-se, nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunho. Então procura ser aprovado por Deus. O testemunho fala mais alto. Não é testemunho, não. Testemunho. Tenha um bom testemunho na presença de Deus. Crente não anda em roda de escarnecedores. Crente não fica em piadas. O crente, a vida dele é pautada de joelhos. O crente, ele tem o seu altar. Todos os dias ele tem o seu momento com Deus. A sua devocional. É o seu tempo que você tira para se fortalecer em Deus e se encher do Espírito Santo. Ser aprovado por Deus é ser um homem de oração, ser uma mulher de oração. Ser aprovado por Deus é ser um ganhador de alma. A tua palavra, ela tem poder, tem unção. A Bíblia diz que a nossa palavra tem que ser uma palavra temperada, ungida. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra torpe. Só sai a palavra para edificar. Crente falando palavrão, crente falando gíria, crente envolvido, ouvindo conselho de ímpio, que não traz a doutrina. A Bíblia diz que nem receber não traz a doutrina, hein? Não serve a Deus. Como é que você vai ouvir conselho de ímpio, que não tem o Espírito Santo, não tem compromisso com Deus, não serve a Deus, é um beberrão, um cachaceiro, né? E você está ouvindo conselhos
Vão é o conselho do homem, socorro, conselho. Se o médico falou para você vai morrer, a última palavra é de Deus. O médico usa a ciência. Deus, ele trabalha no impossível. Deus trabalha no milagre. O milagre de levantar um paralítico, o milagre de fazer um surdo ouvir, um mudo falar, um cego enxergar. Milagre. Milagre de fazer seu rins voltar a funcionar. Milagre de purificar você dessa lepra. O milagre de você levantar essa muleta. O milagre Deus te dá é restaurar seu casamento. O milagre restaurar sua saúde. Deus trabalha nas nossas limitações. Quando o homem diz, eu posso, eu sou, eu faço, o homem, ele está com altivez de espírito e a sua queda é iminente. Dependemos de Deus, precisamos de Deus. Sem Deus, nada podemos fazer. Jesus falou, está em mim e eu em vós. Como a vara, se não estiver vinculada à árvore, se ela não estiver ali, ela não dá fruto. Mas se ela estiver ali, ela dá muito fruto. Está em mim e eu em vós. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Deus te abençoe sua vida, Deus abençoe o seu dia e Deus continue fazendo de você um obreiro aprovado que não se envergonha do Evangelho. Um abraço e fica com Deus. Amém.